Olá, meus queridos, como estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ananda Prem. Estou há praticamente mais de 40 anos em trabalhos relacionados ao autoconhecimento, a Tantra, Yoga, filosofia e outras vertentes metafísicas, e estou aqui para compartilhar este conhecimento com você. Temos uma pergunta importante hoje, a qual vamos responder em seguida. Qual é o grande segredo da vida? O grande segredo da vida sempre foi, continua sendo e sempre será o famoso Gnótice Autum, ou seja, homem, conhece-te a ti mesmo, a grande máxima do oráculo de Delfos. Então, este é o grande segredo da vida. Eu acredito que exista um segredo sequencial a este, que é uma derivada natural, que é, a partir do momento em que você sabe quem você ter a coragem e a honestidade existencial de, assumindo quem você é, expressar na vida, na sua experiência diária, aquilo que você encontrou como sendo a sua verdadeira identidade, né? Então, acredito eu que este primeiro passo ele seja algo não tão difícil de acontecer, porque para que isso aconteça, é necessário simplesmente que você tenha uma condição de meditar, né? A meditação foi muito equivocadamente interpretada através do estereótipo daquele que senta silenciosamente e se coloca numa posição passiva frente à realidade. E muitos dizem que não conseguem fazer isto, visto que é impossível para eles. Então a meditação não é isso. Qualquer prática de introspecção, de percepção de si mesmo, leva você a um estado meditativo. E só nesse estado meditativo que você tem condição de conhecer a sua natureza. Então, este reconhecimento da sua natureza é o primeiro ponto. E por que as pessoas, então, não agem em conformidade com esse reconhecimento de quem elas são? Porque a sociedade, ela, principalmente nos tempos modernos, ela criou uma norma. Essa norma é feita de modo que você se sinta inibido a agir de uma maneira que não seja aquela que foi determinada pelo consenso comum. Então, esse consenso comum, ele dita um padrão de comportamento e ele obriga, direta ou indiretamente, de uma forma sutil ou explicitamente, a você agir em conformidade com um modelo. Então, via de regra, as pessoas se transformam em uma expressão pasteurizada. Você sabe o que você sabe que você é obrigado a falar de determinada maneira e a pessoa é obrigada a reagir daquela forma. Isso tudo cria uma sensação de que o mundo vira muito chato. E o mundo, hoje em dia, virou muito chato. Se você, por exemplo, for em uma festinha, for em um convescote qualquer, convescote é uma palavra que talvez a grande maioria das pessoas não saiba o que é, né? Se você for a uma agremiação qualquer, é muito previsível o que as pessoas vão falar, porque elas não falam sobre a sua verdadeira identidade. Elas falam sobre o padrão, sobre a norma. E é por isso que uma enormidade gigante das pessoas se encontram num estado da vida chamada depressão. O estado da vida chamada depressão é um estado de desânimo. Desânimo deriva da palavra sem ânimos, sem alma, e a alma é exatamente esse corpo psíquico da identidade interna que você teve que cortar para você ser uma pessoa normal e adequada. Então, quem é a pessoa normal? É aquela que não descobriu a sua verdadeira identidade. Pois uma vez que a sua identidade verdadeira é descoberta, você imediatamente deixa de ser uma pessoa normal. Você deixa de seguir uma norma e passa a ser, então, quem você é. Então, se você que está aqui me ouvindo é uma pessoa normal, se você se considera uma pessoa normal, meus pêsames, tua alma está morta. Assim sendo, esse segundo parâmetro que nós estabelecemos aí, que é o de você agir em conformidade com a sua natureza, ele só consegue existir no momento em que você embargou-se de algo chamado coragem. Porque sem coragem, você não serve nem para matar uma barata. Muito embora
Barata é uma coisa ruim de ser matado. Talvez os inseticidas químicos tenham sido criados pela dificuldade de você matar uma barata. Não por falta de coragem, mas porque aquilo é assaz nojento. Então, essa questão de você conseguir expressar na sociedade aquilo que você é, vai depender muito da sua coragem. Geralmente, os indivíduos não têm coragem própria. Eles não são autocorajosos. E é por isso que eles se valem das agremiações. Eles são gregários. Então, as agremiações, a gregariedade, ou seja, a formação de uma egrégora, você cria uma pertinência com uma tribo e aí você é valente naquela tribo. Ah, sim, aí fica fácil. Fica fácil. É que nem você é torcedor de um determinado time e na sua agremiação você se acha invisível. Desculpa, invisível não, invencível. Né? Mas você não consegue sustentar aquilo individualmente, porque o indivíduo não foi individuado ainda. Aquilo ainda é uma submáscara que vai ele ter uma subcoragem. Então, esta é uma pessoa subcorajosa. São subcorajosos aqueles que, imbuídos de uma agremiação, seja esta, por exemplo, a agremiação dos bombadinhos de academia, a agremiação dos heavy metal, dos headbanger, a agremiação dos sertanejos, a agremiação dos dançadores de funk, a agremiação dos emocore. Não tinha isso? Tinha antigamente. Não sei se tem hoje em dia, porque eu não acompanho mais isso. Mas o indivíduo ele é muito valente, ele é muito corajoso dentro da sua agremiação. Destituído daquela trupe, ele se torna aquele pintinho cabisbaixo que é a sua natureza. Então, a coragem é um atributo da individuação. Então, você vê, por exemplo, naquela pessoa que mantém a firmeza de sua postura e caráter, e isso é uma coisa em desuso. Hoje em dia, nós temos algumas palavras em desuso. Caráter é em desuso, as pessoas não falam sobre caráter, por quê? Elas vão se decepcionar ao perceber que nem ela nem o outro tem. Então, é melhor colocar essa palavra em desuso. Honra já não existe mais em dicionário algum, porque ela percebe que nem ela tem, nem o outro tem, e talvez ela nem tenha o sentido do significado disto para poder avaliar esta ou aquela pessoa. Então, simplesmente você vai riscando do dicionário esses elementos que, no passado, constituíam a virtude do nobre. Então, essas coisas elas estão em desuso. E eu vejo em dia que a nobreza, hoje em dia, ela pode ser considerada um dos seus atributos, a capacidade de você conseguir ser você mesmo, de você ter opinião própria. Via de regra, as pessoas não têm opinião própria, porque a opinião própria deriva da experiência. E um corajoso nunca consegue ter a experiência para poder um dia ter opinião própria. Não, corajoso não. O covarde não tem essa condição. Então, a experiência, ela é uma dádiva da coragem. Quem não tem a coragem não tem condição de ter experiência. E logo, ela não tem condição de nem ser ela. Então, o que ela vai ser? Ela vai ser uma pessoa normal. Simplesmente ela vai seguir uma norma comportamental para ser aceita pela média do grupo. E isto, no decorrer do tempo, vai lhe retirando a alma, ela vai ficando desanimada, e no estado de desânimo vai vir a depressão. Então, ao invés dela ter ação na vida, porque ela não tem coragem é de core actio, ela não tem ação, ela vai encher a sua vida de atividades. Ela não age com o coração, core actio. Ela não age com o coração, ela não vai ter ação, mas então ela vai desenvolver atividades. Ela vai encher a sua agenda de atividades porque ela não sabe fazer nada ela não sabe o que fazer com o tempo que tem. E isto é um impasse na alma no qual a pessoa vive uma experiência falsa. Isso significa ter uma existência indigna, porque ela não é digna de ser um habitáculo do divino dentro do seu corpo. Então, a pessoa ela está vivendo indignamente. Ela pode ser socialmente correta, boazinha, cuidadora de seus filhos, ela faz um jantar para os amigos, recebe bem os amigos, se veste bem, mas ela está vivendo uma indignidade espiritual. Porque a presença e a ação do Espírito deveria ser uma condição de fazer com que aquela pessoa se tornasse um indivíduo. Mas ele não tem indivíduo porque ele não tem a experiência. Ele não tem experiência porque ele não tem coragem. Ele não tem a coragem porque ele se rendeu à imposição da sociedade. Então,
Nós temos uma coisa puxando a outra, e esta é a base que você precisa ter para criar uma consciência, sem o qual você simplesmente é uma cópia. Então, só esclarecendo, core actio é agir com o coração. E coragem vem de core actio, né? Agir com o coração é isso, né? Sim, agir com o coração é isso, porque existe uma diferença muito grande em ação e atividade. Ação provém da consciência, atividade significa uma ocupação do seu tempo. É aquilo que você vai fazer, mas que vai demandar do seu tempo. Uma ação não necessariamente precisa ser visível e vai ser e utilizar o tempo que você dispõe como vida. Porque a ação é um mecanismo da alma, a ação que pode se transformar em um objeto de uma atividade, mas a atividade e a ação não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando, no caso, a pessoa, para ela ser ela mesma, ela tem que fazer coisas que vão desequilibrar o sistema que ela vive, vai desequilibrar a família, a vida. Como agir nesse momento? Como ter essa ação com o coração, se essa ação com o coração vai desequilibrar o sistema? Aí ela precisa ser imbuída de um terceiro atributo chamado filosofia, que é um atributo da filosofia que significa bom senso. Ela precisa ter um bom senso para que ela possa ter a experiência sem desajustar o campo energético no qual ele vive. Para isso significa que ele precisa ter bom senso, ele precisa ter paciência, ele precisa ter sabedoria para equilibrar as forças dentro dele. E é por isso que nós aprendemos na nossa vida a viver. Aliás, é por isso que nós deveríamos aprender a arte da vida na nossa vida. Geralmente nós aprendemos matemática, ciência, mal aprendido, física, geografia, história, mas a arte de ser você mesmo nós não aprendemos, porque isso fazia parte das escolas de mistérios antigas. Isto foi retirado do campo da experiência simplesmente porque não é interessante. Até quando eu estudava, quando eu estava na 5ª e 6ª série, existia na época do regime militar educação moral e cívica, porque ao menos as pessoas tinham noção do que era moral. Seguir era outra coisa, mas ao menos eles não podiam dizer que eles não tinham uma noção cívica, eles não tinham uma noção de moral e ética, porque era um professor que pelo menos dava as bases do significado de moral e ética. Hoje em dia, você pega um estudante de 5ª, 6ª, 7ª, talvez até 8ª série, e ele não sabe a diferença entre moral e ética, ele não sabe um comportamento relacionado ao civismo, ele não sabe respeitar ninguém, porque ele já foi imiscuído de uma educação que derivou para uma outra vertente sociológica. E no caso, você não acha que também cabe muito à própria família mostrar isso e dar o exemplo? Porque muitas vezes a criança, o adolescente não tem isso na escola, mas acaba tendo na família algum exemplo e uma educação ligada a valores morais e éticos. A própria estrutura que subtraiu educação moral e cívica do conteúdo escolar foi aquela que pautou e deu na mão dos professores o atributo e encargo da educação moral e filosófica para a criança e tirou da família esta responsabilidade. Foi o mesmo mecanismo. O que ocorre é que, na maior parte dos casos e das vezes, os pais também não têm condição de ensinar o filho, porque o ensino do filho, mais do que verbal, mais do que através de uma instrução, é dada pelo exemplo. Então, que exemplo uma criança vai ter ao ver um pai que grita com a mãe? Uma mãe que vive se descabelando e chorando pelos cantos. Então, a criança, ela tem por osmose e ela aprende muito mais através do exemplo do que pela palavra. Logo, a maior parte das famílias não tem uma base moral para conseguir educar um filho, visto que não teve coragem de educar nem a si próprio. Logo, nós vamos perceber que a raiz do problema é muito mais profunda do que nós imaginamos, visto que, para que essa educação aconteça, o indivíduo precisa estar disposto a se reformar intimamente. E a faixa da população chamada normal, que ocupa mais do que 3/4 da pirâmide, né, não tem a menor disposição
para essa aprendizagem de si mesmo. Logo, vai criando uma estrutura social onde seus pés, à semelhança daquele caso bíblico, vão estar assentados em botas de barro. Em algum momento, aquilo vai ruir. E a sociedade tem colocado remendos nessa estrutura rota e puída há muito tempo. Então, essas são as bases no qual você precisa fundamentar a sua consciência. E muitas vezes você não faz isso porque você atribuiu para você uma série de atividades que tomam o seu tempo e deixam aquilo que é essencial, que é o conhecimento de si mesmo, de lado. E é por esta razão que nós vamos, de geração em geração, criando uma sucessão de pessoas que se desconhecem, que não têm a menor noção de si mesmas, pessoas desanimadas, pessoas muitas vezes que o ânimo está voltado à conquista de coisas externas, o que vai gerar, em um termo futuro, muitas frustrações, mas não tem problema. As pessoas depois vão tomar um remedinho e é por esta razão que o Rivotril é o remédio mais vendido do mundo. Então, se você ainda não se apavorou com essa triste realidade, é melhor você começar a pensar nisso, pois, afinal de contas, eu estou falando sobre você. É isso, meus queridos, que nós temos para o dia de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado este vídeo e façam bom proveito da sua vida. Você não sabe quando você vai morrer. E pode ser amanhã. Até.